sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês podem realizar algumas marcações aí nos gráficos para quem já trabalha com alguma plataforma profissional, como o Profit que eu já vim mostrando aqui há mais tempo no canal, tá? É importante que vocês realizem essas marcações porque elas podem ajudar vocês a terem mais sucesso aí no operacional de vocês mesmo, que seja day trade ou então swing trade, tá? Se vocês quiserem investir em alguma ação, por exemplo, tá? No longo prazo, se vocês realizarem essas marcações, como linhas de suporte e resistência, por exemplo, elas podem de fato ajudar vocês a entender melhor o comportamento dos gráficos mesmo durante o pregão. Além disso, essas marcações podem guiar vocês também, porque se acontece, por exemplo, ali no gráfico de alguma ação, um cruzamento de uma linha de suporte, por exemplo, tá? Pode indicar aí pra gente, talvez, uma possível reversão, se a ação já vem em uma tendência mais de alta. Então, é importante sim que vocês saibam realizar essas marcações nos gráficos, tá? E se você tem alguma dificuldade para realizar essas marcações sozinho, tá? Você pode entrar para o meu grupo no Profit, porque lá eu compartilho layout. E no layout essas marcações elas já vêm prontas para vocês, tá? E não é só compartilhamento de layout. Eu compartilho outros materiais exclusivos também, como meu desktop ou alguma coisa do meu operacional que eu acho relevante compartilhar lá no grupo. Então, se você tem dificuldade, é só você acessar o grupo, porque lá eu faço o compartilhamento então de material exclusivo do meu operacional. Eu vou deixar o link para vocês acessarem o grupo aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos conferir na prática como que vocês podem realizar essas marcações aí nos gráficos de vocês. Bom, gente, então eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Qual que é a importância de vocês realizarem as marcações nos gráficos de vocês antes de começar a investir em determinados ativos, principalmente o mercado futuro, tá? Como o mini dólar que a gente tem aqui, por exemplo. Então, pegando aqui o Profit Pro mesmo, eu vou mostrar para vocês, então, quais as marcações que eu considero que sejam aí primordiais, principalmente para quem está começando, tá? Bom, a gente tem aqui, então, um gráfico de 5 minutos, tá? Aqui eu já tinha realizado umas marcações anteriormente. Percebam que essas marcações, na verdade, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Elas podem ficar aí nos gráficos de vocês dias, semanas ou até meses. E isso ajuda porque serve como um parâmetro a mais para vocês, tá? Para análise gráfica aí de vocês. Igual aqui a gente tem linhas de suporte, a gente tem linhas de resistência, e toda vez, tá, gente, que o gráfico toca nessas linhas, é muito importante a gente observar isso. Então, a gente tem a formação de um suporte muito importante na região aqui dos 5.389 pontos, tá? Tanto é que foi por isso que eu circulei aqui justamente o pavio aqui dessa vela. Inclusive, aqui a gente passou um pouco esse suporte, tá? Só que aí voltou, então, a fazer uma tendência mais de alta mesmo, que já vinha fazendo. Então, é muito importante porque serve realmente como parâmetro para vocês entrarem, se posicionarem ou não em uma posição, seja de compra ou venda, tá? Aqui nesse caso aqui seria venda descoberto, tá? Ultrapassando aqui esse suporte, a tendência então de buscar os próximos suportes, como eu sempre comento, aqui nos vídeos é muito grande, e a resistência é a mesma coisa. Aqui a gente tinha uma resistência mais ou menos aqui nessa região, e aí cruzou aqui essa resistência, tá? E ao cruzar essa resistência, atingiu aqui o alvo da região dos 5.439. Então, aqui, inclusive, começou a corrigir, tá? Aqui a gente teve uma correção até aqui nos 30,9%, aí nos 5.423, tá? Então, gente, essas marcações, elas podem realmente ficar aí
por dias, tá? Igual essa linha aqui, por exemplo, ó, que era, na verdade, uma resistência, como a gente já passou, então se tornou um suporte. Então, vai servir, então, como uma referência também, tá? Já que virou o quê? Um suporte. Então, ao cruzar esse suporte aqui, ó, a tendência de buscar o próximo, que seria justamente os 5.389, é muito grande. E aí essa linha vai ficar aqui até justamente acontecer esse cruzamento. E a mesma coisa com essa outra linha aqui, ela vai permanecer no gráfico até acontecer então o cruzamento. Por isso que é bom vocês deixarem as linhas. Não precisa ficar tirando toda hora essas linhas e colocando outras linhas, tá? Porque a diferença de pontos, na verdade, é mínima, é muito pouco. Então, vocês podem deixar, se vocês tirarem e colocarem, posicionarem aqui, por exemplo, vou arrastar essa linha aqui um pouquinho mais para cima, tá? Se eu excluísse essa linha, por exemplo, e colocasse de novo, colocaria aqui. E, na verdade, a diferença de ponto é muito pequena, tá? Então, por isso que não precisa de vocês ficarem tirando e colocando essas linhas toda hora. Vocês podem deixar essas linhas aí nos gráficos de vocês. Então, uma das marcações importantes é justamente aí as linhas de suporte e resistência, tá? Outra marcação também que eu considero importante é vocês colocarem alguma regra de coloração no gráfico de vocês, justamente porque a regra de coloração ela pode permanecer também nos gráficos durante muito tempo, um tempo, na verdade, indeterminado, tá, gente? Não tem dias, semanas, meses. Enquanto vocês acharem que está ajudando aí o operacional de vocês, vocês podem manter a regra de coloração, tá? Igual aqui, por exemplo, tá? Eu tenho uma regra aqui pré-programada que os meus candles positivos, eles ficam brancos, tá? Então, isso também me ajuda a ter um norte na hora de realizar o operacional, tá? Como é que vocês podem, então, fazer, realizar a programação aí dessas regras? É só clicar com o lado direito do mouse, aí vocês podem vir aqui, ó, criar a regra de coloração. E aqui vocês podem realizar a programação conforme aí a preferência de vocês. Aqui vocês têm várias opções, tá? Tem fechamento, volume, quantidade, abertura. Aí vocês podem colocar, por exemplo, se um for maior que o outro, tá? Então, a vela vai ser branca, tá? Igual eu coloquei, na minha regra de coloração, por exemplo. E aí é só criar, então, a regra de vocês aqui dentro, tá? Se vocês quiserem ter acesso à minha regra de coloração, gente, eu compartilho muitas coisas do meu operacional aqui no grupo do Profit, tá? Então, vocês podem vir aqui, ó, nesse carrinho, clicar aqui, aí vocês vão ser direcionados para essa tela aqui, onde vocês têm, tá? Algumas coisas exclusivas aí que vocês podem contratar. E tem aqui os grupos premium, tá? E é justamente aqui que vocês conseguem acessar também o grupo aí do Finanças para Jovens. E por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade, tá? De programar mesmo, alguma coisa que tem vontade aqui dentro, tá? Que seja uma regra de coloração mesmo, ou então elaborar um layout mais específico. E nesse grupo eu compartilho tudo, eu compartilho layout, desk, regra de coloração, tá? Então, para quem tiver interesse e quiser acompanhar isso, é só entrar e participar aqui do grupo Premium, tá? Porque lá vocês podem salvar todas as mídias que eu compartilho, e eu compartilho justamente isso, layout, desk, e já fica salvo aí no Profit de vocês, tá? É só clicar lá no grupo que vocês automaticamente, então, já salva aí, por exemplo, a regra de coloração que vocês queiram salvar para vocês operarem com essa regra também, tá? Então, para quem tiver dificuldade, pode entrar no grupo que eu compartilho lá muitas coisas, tá? Além de compartilhar isso, compartilho também as notícias que eu acho que são relevantes, os vídeos também, tá? Que eu acho que são importantes. Então, quem tiver interesse pode acessar o grupo aí do Finanças, tá bom? Bom, gente, voltando aqui para o gráfico, tá? Outra coisa que eu acho importante também é esse indicador aqui, índice de força relativa, tá?
vocês podem colocar aí aqui embaixo do gráfico de vocês também. Por quê? Porque o índice de força relativa, ele ajuda demais justamente na questão de ter um norte mesmo. Aqui, quando a gente tem um índice de força relativa que está quase chegando aí no 70, por exemplo, tá? Se a gente estiver subindo uma tendência de alta aqui, por exemplo, considerando esse período aqui, tá? Desconsiderando esse outro aqui, só a tendência aqui mais de alta. Então, o que que acontece? A partir do momento que eu tenho uma tendência de alta e que o meu IFR já está aí no 65, 70, até 80, tá? Possivelmente vai acontecer um movimento de reversão, que é justamente o que aconteceu, começou a acontecer aqui. Então, já vinha em uma tendência de alta maior, tá? Em algum momento, então, o IFR atingiu aí os 75, 70, tá? E aí começou a acontecer um momento, então, de reversão, de correção. E por que que é importante observar? Justamente para vocês não entrarem quando o ativo já saturou, tá? Porque a gente chama aqui, na verdade, de saturação mesmo, quando a gente tem um IFR muito em cima. E toda vez que satura demais, as chances, então, de acontecer aí uma reversão é muito grande. Então, o ideal é você esperar a reversão, tá? Para se posicionar, por exemplo, em uma posição de compra, tá? E no caso, então, de queda, tá? Se o ativo estiver, aí, por exemplo, se desvalorizando, aí o que que acontece? O índice de força relativa, igual aqui, por exemplo, nesse período aqui que a gente teve essa descida aí mais acentuada. E aí, quando chega no 10 mesmo, 15, possivelmente vai começar a acontecer um movimento de reversão, tá? O contrário, é justamente o que começou a acontecer aqui, tá? Começou a ter aí essa subida. E por que que é importante também observar? Justamente para vocês não entrarem errado. Em uma posição, por exemplo, de venda descoberta, quando a gente já tem um IFR saturado aqui, tá? Que está mais embaixo, vai acontecer uma possível reversão. Então, não é um momento ideal também para se posicionar, por exemplo, na venda descoberta. Então, ajuda a ter aí mais um norte mesmo para vocês se posicionarem ou não. Lembrando que não é apenas isso, tá? As pessoas que já trabalham há mais tempo com o mercado financeiro, não é só isso que a gente usa como parâmetro, tá? Tem todo um operacional mesmo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. No meu caso, por exemplo, eu gosto de operar com fluxo e com gráfico, então eu não observo, na verdade, só o gráfico, tá? Eu observo muito o book de ofertas, o volume at price, e às vezes eu dou uma olhada no Times and Trades, tá? Nas notícias também. Então, na verdade, é um conjunto de coisas mesmo que a gente tem que estar sempre observando para poder, então, realizar ali o nosso operacional do dia, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações também, porque se não ativar, vocês não vão receber todo o conteúdo aí que eu venho postando aqui, tá? E até o próximo vídeo.